se nós não levarmos em consideração duas dimensões. Uma dimensão física, em primeiro lugar, representada, objetivamente falando, pelo monopólio da emissão da comunicação, pelo monopólio do sistema midiático, por meio de empresas que, no seu procedimento, historicamente falando, vêm atacando a democracia e que deixam de ser, justamente por isso, empresas de jornalismo, num plano, isso é uma dimensão, e uma segunda dimensão subjetiva, ou melhor dizendo, do ponto de vista de uma sociologia da comunicação, uma dimensão intersubjetiva, representada por um fenômeno muito menos visível e muito menos compreensível nesse embate, que é o que nós, que somos pesquisadores da área da comunicação, chamamos de mediatização. Duas dimensões, portanto, uma dimensão que eu poderia construir do ponto de vista de uma economia política da comunicação e uma segunda dimensão que eu poderia construir do ponto de vista de uma intersubjetividade da comunicação na vida cultural, na vida social da sociedade brasileira contemporânea. Eu parto desses dois elementos, mas eu quero fazer uma recomendação crítica, digamos assim. Vou explicar essas duas condições, tá certo? Essas duas dimensões, procurando mostrar como elas se entrelaçam, mas eu preciso, antes de tudo, fazer uma observação que eu considero muito importante para qualificar o problema que nós temos que debater, que é o problema que diz respeito exatamente ao diálogo entre a dimensão objetiva do monopólio da comunicação e a dimensão intersubjetiva, ideológica, se vocês quiserem, mas muito mais do que isso, porque diz respeito à praxis da ideologia do sistema social, que é a dimensão intersubjetiva da mediatização. Eu quero assinalar para vocês que, quando nós discutimos, eu estou falando aqui a partir do senso comum, quando nós discutimos o golpe de 2016, nós compreendemos naturalmente, espontaneamente, porque isso é um debate público que vem sendo construído por inúmeras vozes nas últimas décadas, nós compreendemos que esse golpe que a mídia ocupa na sociedade brasileira contemporânea, particularmente o papel que a Rede Globo de televisão, que o Grupo Globo, ocupa na sociedade brasileira contemporânea. Isso é verdade, mas o que é muito importante, na minha opinião, é que nós não podemos reduzir a compreensão desse processo de relação entre mídia e política à questão do monopólio. É preciso introduzir um novo conceito, que é o conceito de mediatização, que é exatamente o conceito que, no meu ponto de vista, vai nos permitir transcender uma superficialidade do tema e uma redução da problemática à questão econômico-social do controle midiático. O que eu quero dizer é que nós precisamos analisar para além do controle midiático. Nós precisamos analisar nesse plano da vida intersubjetiva da sociedade nacional. Bom, o monopólio existe, é um problema central da vida nacional, eu diria, mas, junto com ele, existe essa outra dimensão intersubjetiva, que é a mediatização. E ela também é importante. Mas ela é muito difusa e ela não faz parte do nosso debate cotidiano. Sobretudo, ela não faz parte do nosso debate político. Eu pressuponho que, quando nós fazemos um curso sobre o golpe de 2016, nós estamos procurando encontrar elementos que permitam uma análise crítica mais aprofundada do que aconteceu. O que eu quero dizer para vocês, em síntese aqui, se nós concentramos... Eu vou começar falando da mediatização, em seguida eu volto para a questão do monopólio, para especificar empiricamente o que, do ponto de vista de
uma economia política da comunicação é o monopólio da comunicação no Brasil, e em seguida, dialeticamente falando, eu retorno para o nosso problema de partida, que é a questão de como é que a comunicação permitiu o golpe. Bom, então, caracterizando, em primeiro lugar, depois dessa introdução, eu acabei de fazer uma introdução, para quem não percebeu, então, eu procuro caracterizar o que é, em primeiro lugar, essa dimensão intersubjetiva, que é a dimensão mais difícil de compreender. Em seguida, eu retorno para a questão do monopólio. A dimensão intersubjetiva é o que quem pesquisa comunicação compreende como sendo mediatização. Mediatização significa o seguinte: nós temos na área da pesquisa em comunicação um autor muito importante, que é um sociólogo português chamado Adriano, que estuda a relação comunicacional entre campos da vida social. Ele não estuda mídia, ele estuda como cada campo da vida social se comunica com outro campo da vida social. O que é um campo? É o conjunto de pessoas e de instituições e de práticas sociais, de convívio, enfim, de práticas sociais mais diversas que se concentram em torno de debates comuns. Dessa maneira, nós podemos falar da existência da vida social, de um campo da comunicação, de um campo do direito, de um campo da religião, de um campo da economia, de um campo do comércio, de um campo da vida privada, e assim, como vocês quiserem, conforme for olhar do observador das ciências sociais e portar alguma reflexão sobre esses campos. De acordo com esse problema, obrigado. Então, retomando, a gente está falando de campos da vida social, e a partir desse sociólogo que pensa a comunicação por meio de uma sociologia da comunicação, nós temos a ideia, nós temos a proposição de que a vida social, isso é um pensamento que surge a partir do pensamento de Bourdieu. Enfim, eu não vou me prolongar nisso para a gente não perder o fio da meada, né? Mas, enfim, apenas para citar a referência do uso de Bourdieu na pesquisa em sociologia da comunicação. Então, trata-se de uma pesquisa que visa a compreender a relação comunicativa entre campos. Então, como os campos se comunicam entre si. Esse pensador, esse sociólogo português, levanta a hipótese, ele constrói a hipótese, que é sustentada por muita pesquisa empírica, na verdade, de que o campo da comunicação, por alguma razão, a partir de um certo momento que se situa em torno do pós-guerra, ele começou a interpenetrar os demais campos da vida social. E é isso que nós chamamos de mediatização. Ou seja, dizendo de outra maneira, a forma como cada campo da vida social passou a se pensar, a construir as suas agendas, a construir a sua autorreferência por meio do campo da comunicação. Por que isso aconteceu? Basicamente porque a comunicação, a partir de um determinado momento da evolução técnica do século XX, começou a ocupar um lugar central na vida social. Dessa maneira, cada campo da vida social passou a desconstruir as suas práticas tradicionais para substituí-las pelas práticas do campo da comunicação. Em síntese, eu posso dizer o seguinte, que cada campo, normativamente falando, ele se autovalidava por si mesmo. Quando eu penso no campo jurídico, por exemplo, entre inúmeros campos da vida social, historicamente falando, o campo jurídico ele se autovalidava a partir de uma agenda e de valores e de instituições que estavam centradas no campo jurídico.
O campo da religião procedia da mesma forma, tá certo? Ou seja, na vida social, tudo aquilo que se diz respeito à vida religiosa se autoproduzia a partir de agendas da vida religiosa, a partir de conceitos da vida religiosa. No entanto, por uma questão associada à importância da técnica na vida cotidiana e a crescente importância da mídia na vida cotidiana das pessoas, por uma razão que resta ainda a gente entender exatamente como é que se deu, porque essa pesquisa não está feita, nós já temos as evidências, a maioria dos campos sociais, não todos, mas a maioria dos campos sociais começou a construir as suas agendas, as suas perspectivas, as suas deontologias, as suas normatividades a partir do campo da comunicação. Como se, para que cada campo da vida social fosse válido, fosse necessário que fosse validado pelo campo da comunicação. De maneira que o campo jurídico, por exemplo, para que ele fosse legitimado e autolegitimado, ele precisasse abrir mão da sua própria agenda, da sua própria história, da sua própria deontologia, para adquirir os preceitos do campo da comunicação. Esse tema é, evidentemente, muito problemático nas ciências sociais, mas me parece que uma evidência da qual nós possamos partir é para o fato de que a vida social possui essa dimensão comunicativa exacerbada, ao ponto de que, por exemplo, isso me parece é perceptível no processo do golpe de 2016, no campo jurídico. Para citar um exemplo, abrir mão da sua agenda, da sua deontologia, da sua história, dos seus paradigmas, para se deixar nortear pelo campo da comunicação. E é isso que nós chamamos em comunicação de mediatização. Há vários autores que trabalham nesse conceito. Eu citei o sociólogo português Adriano Duarte Rodrigues, eu posso sugerir também para vocês a leitura de Moniz Sodré, que tem um livro belíssimo a esse respeito chamado Antropológica do Espelho. Eu posso citar Antônio Fausto Neto, posso citar José Luiz Braga, posso citar, enfim, inúmeros autores que estarão na nossa bibliografia, né, que eu vou passar para vocês, e que defendem essa ideia. A ideia básica, então, funciona dessa maneira. Eu citei o campo jurídico, mas talvez a maior evidência disso, porque o campo jurídico é muito evidente quando eu menciono o golpe de 2016, mas talvez a maior evidência seja na vida religiosa. Me parece que é uma experiência cotidiana da sociedade brasileira contemporânea, para dizer da sociedade ocidental contemporânea, a importância da mediatização no processo de validação da experiência religiosa. Nós vemos cultos serem transmitidos de todas as religiões, do catolicismo, enfim, de todas as religiões possíveis, quando essas religiões possuem espaço, porque aí a gente entra na questão da economia política. Nem sempre todas as religiões possuem espaço midiático. Isso é o segundo problema que eu vou abordar logo mais. Mas, no campo religioso, é possível perceber como as inúmeras religiões ou práticas religiosas conseguem se validar quando adotam a prática da comunicação, que eu estou chamando aqui de mediatização. Bom, quero dizer em síntese para vocês que esse processo resulta no fenômeno que nós compreendemos como mediatização, que pode ser compreendido como uma regulação das condutas e das expectativas dos campos sociais, da vida prática de cada pessoa, no seu pertencimento a um determinado campo social, enquanto atividade profissional, enquanto modo de vida, enquanto prática de vida, tá certo? Por meio daquilo que foi validado pelo campo da comunicação. Em síntese, mais uma vez, me desculpem se eu falo de muitas sínteses, mas é um procedimento dialético. Então, aprofundando essa síntese, nós temos uma experiência social
de sociedades de campos sociais que se autovalidavam pelo seu campo. A maior autoridade possível para o campo jurídico, no passado, foram autoridades jurídicas, e no presente são autoridades midiáticas. A maior possibilidade de validação da agenda do campo religioso, no passado, foram metafísicas religiosas, e no presente são agendas midiáticas pautadas pelos valores do campo da comunicação. Quais são esses valores? Visibilidade, agilidade, performatividade, referencialidade, escandalização, não apuração da verdade, irracionalidade e irracionalismo, que são coisas diferentes, agendamento, que é um conceito difícil de explicar, mas enfim, se vocês quiserem a gente pode debater isso, espiralidade e circularidade. Eu usei aqui algumas palavras específicas do campo da pesquisa em comunicação. Eu não vou procurar, por falta de tempo, aprofundá-las, mas apenas para citá-las como referência dessa penetração do campo da comunicação, esse processo de colonização que a comunicação faz no campo de toda a vida humana, de toda a vida social. Percebam, eu sou um professor de comunicação que sempre fala contra a comunicação. Os meus alunos dizem que a minha disciplina, que tem o título de Teorias da Comunicação 2, ou algo parecido, porque a gente muda o título muitas vezes, porque o título se desconstrói com muita rapidez nas ciências da comunicação. Eles dizem que a minha disciplina se chama então você resolveu ser jornalista. É mais ou menos isso. O meu papel é criticar a minha ciência. A comunicação é a ciência do mal. Eu poderia dizer isso. Ainda bem que a gente tem ainda a universidade pública para fazer uma crítica da comunicação. Porque eu penso que o papel da universidade pública é fazer a crítica da comunicação e não promover essa agenda da comunicação baseada em visibilidade, agilidade, performatividade, referencialidade, escandalização, não apuração da verdade, irracionalismo, irracionalidade e assim por diante. É desse ponto de vista, esse é o lugar de fala que eu ocupo para falar para vocês aqui. Eu preciso, para que vocês entendam melhor o que eu estou falando, referir um outro autor que é muito interessante, me parece, que deveria ser mais lido, que é um grande intelectual brasileiro contemporâneo, que se chama Muniz Sodré, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o Muniz Sodré, ele, lendo Aristóteles, ele diz o seguinte, que Aristóteles menciona a existência humana como um estar no mundo permeado por 3 bios. O que é um bios? É uma palavra grega que significa existenciário, ou seja, 3 formas de estar no mundo, 3 modos de integração de um indivíduo na vida social. O primeiro seria o bios politikos, em grego, bios políticos. Não tem discussão a esse respeito. É a participação política. O segundo bios seria o bios apoloóticos, que em grego significa o bios de ter prazer, o bios de conviver numa sociedade com conhecimento. Esse pensador brasileiro, o Muniz Sodré, eu sempre acho que a gente precisa pesquisar um pouco mais dos pensadores brasileiros que têm muito a dizer, porque eles não são poucos, eles não são muitos, mas não são poucos. O Muniz Sodré, ele acrescenta, a partir dessa leitura que ele faz de Aristóteles, um 4º bios, o bios midiático. O bios midiático seria exatamente o que eu acabei de falar para vocês. A experiência de estar no mundo comunicativamente falando, seguindo a agenda da comunicação, a agenda perversa da comunicação. Isso seria o bios midiático. Quer dizer, na verdade, a palavra perversa sou eu que incluo. O Muniz Sodré acha que pode ser que não seja tão perverso assim. Eu não encontro muito sentido, sinceramente, vendo toda a realidade que nos envolve, para não dizer que o bios midiático não seja um bios perverso
na sua socialidade básica. Mas, enfim, isso é uma questão para se discutir. Eu acrescento, para que vocês entendam melhor esse debate que eu estou fazendo, um outro autor brasileiro também, da pesquisa em comunicação, chamado Jairo Rodrigues, que é um autor que discute uma das características da comunicação, que é a característica da circularidade. O que é circularidade? É a capacidade de fazer com que um determinado campo social opine sobre um outro campo social, de maneira a fazer com que, de maneira a validar a existência do segundo campo social a partir da sua perspectiva. Dizendo de outra maneira, quando você faz um elogio de você mesmo, não tem o mesmo efeito que uma outra pessoa fazer um elogio de você. Entendeu? Então, circularidade é uma prática, uma estratégia de comunicação que significa fazer com que um outro campo social refira ao seu campo social. Isso é a prática do golpe de 2016, onde o campo do judiciário, o campo da justiça, valida a opinião da mídia, que valida a opinião do legislativo, que valida a opinião da indústria, que valida a opinião do judiciário. Isso é o que nós chamamos de circularidade. É uma outra dimensão da comunicação. Bom, eu estou citando a maçã exatamente porque nós não temos tempo para aprofundar essa questão, mas apenas para que vocês compreendam exatamente o que seria esse fenômeno da comunicação. Nós podemos dizer, portanto, em síntese, que no golpe de 2016, nós podemos perceber um imenso esforço de circularidade entre campos que se aliam para produzir o golpe. O golpe foi produzido, do ponto de vista da ciência da comunicação, de maneira circular, exatamente porque um campo valida o outro campo até criar um determinado consenso social. Bom, eu gostaria também apenas fazer um parênteses para acrescentar aqui um elemento importante, que é o papel da dimensão conservadora da vida social brasileira, da cultura brasileira, para a produção desse efeito de mediatização. Pessoalmente, eu acredito que no Brasil o efeito de mediatização tem uma dimensão ainda maior do que em outros países, em função do aspecto da dimensão da dinâmica conservadora da cultura brasileira. Eu lamento, Zé, que a gente não pôde dar o curso da semana passada. Eu compreendo perfeitamente, mas eu estaria aqui para falar disso. Aí a minha aula de hoje, eu ia dar aula semana passada de hoje, ia ficar mais claro. Mas eu também estou falando com a Carlinha, que eu acho. Pois é, fazer um vídeo sobre isso. Vou dar aula e vou botar na internet sobre esse pensamento conservador brasileiro, para que vocês entendam a tese que eu estou tentando desenvolver aqui de uma maneira mais clara. Tá certo? Bom, isso é apenas um parênteses que a gente resolve. Bom, a partir daí, bom, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês o que é a ideia de mediatização. Mas, retornando ao começo da aula, eu falava que mediatização é a dinâmica intersubjetiva. Nós temos sim uma dinâmica material, empírica, estruturante, estrutural da vida nacional brasileira, que é a questão da economia política da comunicação. Então eu vou dar alguns elementos para vocês dessa outra dinâmica, para depois concluir a minha fala, fazendo a ligação entre a dinâmica estruturante e a dinâmica intersubjetiva, que é a mediatização. Lembrem-se sempre que o que eu estou tentando dizer é que nós não podemos ceder à tentação de acreditar que o único problema é o monopólio da comunicação. É mais profundo do que isso. É mais profundo do que isso. Porque se nós cedermos à tentação de acreditar que o monopólio da mídia, o monopólio da comunicação, é a origem de todo o mal que nós estamos passando nas condições políticas da vida nacional hoje, nós não vamos constituir os elementos necessários para uma defesa de longo curso da sociedade civil em relação à mediatização. Voltaria a isso no final, no encerramento da minha fala.
Vou trazer alguns elementos da dimensão empírica, da dimensão material, que é o monopólio. Bom, eu falo em economia, dou aula muitas vezes de economia política da comunicação, e eu procuro trazer os elementos empíricos que conformam, portanto, essa economia política da comunicação. O elemento central, que está presente no nosso imaginário social, é a Rede Globo de televisão. É impossível dar uma aula sobre o golpe de 2016 sem falar da Rede Globo de televisão. Eu não vou recorrer a sofismas para falar disso, então me perdoe, mas eu vou ser específico, eu estou falando especificamente sobre a Rede Globo de televisão, porque o que está ao lado dela é secundário em relação ao que ela é, o que ela representa e o que ela faz. Eu acho que isso é preciso ser considerado. Alguns dados gerais, procurando agilizar, né? Na TV aberta, a Rede Globo é uma líder disparada de audiência. Disparada. O problema é que nós não podemos fazer uma análise da TV aberta sem pensar no conjunto midiático. Isso não existe em termos de pesquisa em comunicação. Se você faz uma pesquisa só sobre a influência da televisão, você não fez uma pesquisa. Porque a comunicação é diluída. É inviável, sociologicamente falando, você fazer uma pesquisa só de internet, só de comunicação, só de rádio, isso não leva a nada. A verdade é que você precisa fazer uma pesquisa que una a influência, os efeitos de influência, em todo o seu conjunto, todo o seu conteúdo, para poder compreender o que é a influência na realidade da vida prática, cotidiana. A TV aberta, portanto, a Rede Globo é líder disparada de audiência, isso é um fato que todo mundo sabe. Na TV paga, a Rede Globo é proprietária de uma empresa chamada Globosat, que produz conteúdos que incluem o canal Globo News, que todo mundo conhece, ou já ouviu falar, e mais 32 outros canais. A Rede Globo, portanto, possui, além da Rede Globo, na TV aberta, mais 33 canais na TV paga. Os mais diversos possíveis, alguns que não são nem exibidos no Brasil. Além disso, a Rede Globo possui parcerias internacionais com estúdios importantes que produzem conteúdo, programação, que alimenta tanto a programação brasileira como de outros países. Na internet, a Rede Globo ela possui o maior portal de notícias, que é o Globo News, que é o quarto maior portal em termos de volume de consulta da sociedade brasileira, mas é o primeiro em termos de produção de notícias. Em termos de rádio, nós temos na Rede Globo, nós temos a Rádio Globo AM/FM, e nós temos também a Rádio CBN, certo? Que são rádios importantes que ocupam um espaço muito importante. Na mídia impressa, a Rede Globo possui o jornal O Globo, mas ela também possui, caso vocês não saibam, o jornal Extra de São Paulo, que é o maior jornal comercial de São Paulo, que equivale a mais ou menos 8 vezes o volume de publicidade do Estadão, que é um dado que também passa desapercebido, que demonstra a dramaticidade do que eu estou falando. Além disso, mais ou menos há uns 4 anos atrás, o Grupo Globo adquiriu o controle do jornal Valor Econômico, que é o principal jornal lido pelas elites brasileiras. As elites brasileiras fazem um jornal para que elas leiam, um único, que é Valor Econômico. As elites brasileiras fazem um segundo jornal, que é, aliás, fazem vários jornais para que as classes médias brasileiras leiam. O Estado de São Paulo, falei de São Paulo Globo, são jornais ridículos do ponto de vista da apuração de informação presente no Valor Econômico, tá certo? Mas a Rede Globo também possui vários outros veículos de comunicação em termos de periódicos, Revista Época, Crescer, Galileu, Marie, infinitas outras revistas produzidas pela editora Globo. Ela possui também a segunda maior agência de notícias do país, que é a agência O Globo. Ela possui participações acionárias no mercado fonográfico, cinematográfico e editorial, compreendendo o editorial como edição de livros, inclusive didáticos, que é muito curioso.
com domínio de tantos mercados, o Grupo Globo alcança sozinho uma audiência maior que as audiências somadas pelos segundo, terceiro, quarto e quinto grupos de comunicação em atuação no Brasil. O que delimita, em termos de uma economia política da comunicação, a magnitude da influência do Grupo Globo. Em termos de dados de audiência, somente para vocês terem uma dimensão, o Grupo Globo ele já foi o 6º maior grupo de comunicação do mundo. Hoje ele é o 19º. E aqui, esse é o enigma que a gente tem que entender. Mas outros dados antes da gente retornar a esse enigma. A TV Globo tem 36,9% da audiência brasileira. A Globo News possui 16.600.000 assinantes. O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, tem uma tiragem diária de 302.000 exemplares. Para vocês terem uma dimensão, o Jornal Liberal tem menos de 14.000. O Jornal O Globo tem 302.000 exemplares diários. O Jornal Extra de São Paulo, que pertence ao grupo, tem uma tiragem diária de 131.000 exemplares. O jornal Valor Econômico tem uma tiragem diária de 60.000 exemplares. A revista Época tem quase o dobro da tiragem da revista Veja, caso vocês não saibam, 340.000 exemplares por semana. A Rádio Globo é a 4ª rede de rádio mais ouvida no Brasil. A CBN é a 7ª rede de rádio mais ouvida no Brasil. E o Globo.com é o 5º site mais acessado no Brasil, com 808.700.000 visitantes mensais, com destaque para o conteúdo informativo, no qual ele é o primeiro, em termos consultados. Tudo que eu estou falando para vocês procura, de certa maneira, demonstrar o poder do Grupo Globo. E daí vocês podem tangenciar o poder do Grupo Globo sobre a produção do golpe de 2016. Não obstante, nós podemos, além disso, compreender que há um recorte qualitativo nessa economia política do Grupo Globo, que precisa também ser compreendido, que é o seguinte: eu posso sintetizar isso para vocês, dizendo que, apesar de tudo que eu acabei de falar, o Grupo Globo vai muito mal das pernas e, na minha opinião, inevitavelmente será vendido. Claro, é difícil de acreditar nisso, porque no debate cotidiano a gente vê a magnitude do Grupo Globo, mas a gente não consegue admitir a hipótese de que esse poder todo seja corroído. Eu vou citar alguns exemplos que tentam traduzir esse processo. O problema é o seguinte: o Grupo Globo, historicamente falando, ele sabe que é uma verdade que todos os grupos de comunicação do mundo sabem, que não tem mais sentido hoje no mundo você concentrar os seus negócios de comunicação na comunicação aberta. Desde os anos 80, isso é uma verdade sabida por todos os grupos de comunicação. Exatamente por esse fato, todos os grupos de comunicação procuraram diversificar os seus negócios. O Grupo Globo, por exemplo, ainda no ano de 1985, comprou um canal italiano, que é a TV Internazionale, detentor do direito de transmissão para toda a Itália, a partir do que era chamado na época de Tele Monte Carlo, que era uma emissora de televisão sediada em Mônaco. No entanto, esse negócio durou apenas 8 anos. A Globo não foi capaz de manter esse negócio, ela perdeu muito dinheiro por incapacidade administrativa e ela vendeu a participação dela nesse grupo para a RAI, que é um grande grupo de comunicação italiano, no ano de 94. No ano de 1986, a Globo adquiriu a NEC do Brasil. Provavelmente vocês não lembram, mas a NEC é um fabricante, é uma empresa japonesa que fabrica acessórios de conexão. Ela adquiriu isso
mas em 99, esse grupo, a NEC Brasil, foi à falência e foi vendida a preço de banana para a NEC do Japão, que assumiu o controle da empresa. Em 92, o Grupo Globo adquiriu 15% do Grupo SIC, que é o grupo de comunicação de Portugal, o principal grupo de sociedade independente de comunicação, primeiro canal privado de televisão de Portugal, e fez um contrato para divulgar, para transmitir novelas produzidas pela Rede Globo, e a Globo também foi à falência com esse negócio. Ela vendeu completamente a preço de banana o investimento para o Banco Português de Investimentos, o BPI, no ano de 2003. Nesse meio tempo, o Grupo Globo adquiriu uma parcela importante do capital acionário da NET, que é uma TV a cabo, e da Sky, que é uma TV por satélite. Mas, no ano de 2012, o Grupo Globo vendeu todas as cotas que possuía da NET para a empresa Televisa, mexicana, de Carlos Slim, que é o 6º homem mais rico do mundo. É ele que vai comprar a Rede Globo. Já estou avisando para vocês, mas cedo ou mais tarde. E vendeu em seguida as cotas da Sky para a AT&T, que é uma empresa americana. Em 2001, o Grupo Globo comprou um dos jornais mais antigos de São Paulo, o Diário Popular. Mudou seu nome para Diário de São Paulo e foi à falência em 2009, vendendo a preço de mercado, de banana, para o Grupo Traffic, que era seu sócio, numa TV do interior do estado de São Paulo. Em 2001, a Rede Globo assinou um contrato de 5 anos com a Telemundo, que é o braço hispânico, língua espanhola, portanto, da TV NBC dos Estados Unidos, uma empresa norte-americana, para a produção de novelas em espanhol. O negócio durou apenas 2 anos. A Globo não sustentou o negócio e abandonou o negócio, perdendo muito dinheiro. Em 99, a holding Grupo Globo enfrentou a pior crise da sua história, declarando moratória do pagamento das suas dívidas no ano. A crise começou em 1999, terminou não, ela atingiu seu pico em 2002. Ai, meu Deus, tá. Então tá bom, estou concluindo. Então, vou tentar concluir em 10 minutos, vou tentar falar muito rápido agora, tá bom? Então vamos lá. Então, eu ia listar os 20 negócios da Globo que deram errado. É isso que eu quero dizer, tá? Então tem mais 20. Fique com esse, tem mais 20. A Globo nunca deu certo. Ela só dá certo na TV aberta. Tá certo? Ela não deu certo em nenhum negócio. Nenhum negócio. Bom, em síntese, dando um pulo de 20, eu ia citar mais 20 coisas, todas deram errado, tá certo? Então, a gente pode perguntar o que é a Globo do ponto de vista da economia política da comunicação. A gente pode dizer que o Grupo Globo está mais ou menos condenado há muito tempo por 2 motivos estruturais. O motivo estrutural é o motivo de que o negócio da TV aberta está condenado no mundo. Quando você não consegue fazer a conversão do seu negócio de TV aberta ou rádio aberto para TV paga, para a internet, para a telefônica, você não é mais uma empresa agressiva. É isso que faz com que a Globo tenha perdido a 8ª posição, hoje seja a 19ª em termos de negócios de comunicação. Falando, a empresa Globo é mal gerida. Ela erra tudo. Ela só dá certo no golpe. Entendeu? O que faz a gente ficar desesperado em relação à capacidade de militância e de articulação da sociedade brasileira em relação a isso. Esse é o ponto de vista que eu queria finalizar expressando para vocês. A Globo é uma empresa mal gerida. Em 2004, ela quase faliu. Ela foi salva por Carlos Slim, o mexicano, 6º homem mais rico do mundo, tá certo? Magnata mexicano das comunicações, dono da Televisa, de mais de 100 outras empresas, inclusive a NET, que inclusive a Embratel, inclusive a Vivo, hoje em dia, no Brasil, a Claro, tá certo? Que exigiu, tá certo? Para poder
dar um capital de giro para sustentar a Globo nos anos seguintes, que exigiu o controle da NET. É preciso saber também que, nesse processo de eterna e lenta e dolorosa falência do Grupo Globo, o Grupo Globo sempre foi apoiado pelo Estado brasileiro, pelos governos do PT. É preciso fazer essa crítica, porque se você é um sujeito social que ocupa uma posição de reivindicar uma luta contra o monopólio da comunicação, você perdeu a possibilidade de fazer a luta contra o monopólio da comunicação a partir do momento em que, no ano de 2006 e depois no ano de 2010, você injetou imensos capitais do BNDES na Rede Globo apenas para salvá-la da dívida. É preciso saber que a Globo é uma empresa mal gerida, porque entre 2015 e 2018 ela distribuiu nada menos do que 5,3 bilhões de reais aos seus acionistas. Isso significa o quê? Do ponto de vista de qualquer negócio, que os donos da empresa não querem mais investir no negócio, estão retirando capital. Não existe mais uma figura chamada Roberto Marinho. É mal difusa a figura de 3 filhos homens, que você nem sabe o prenome deles, você sabe que são os filhos do Roberto Marinho. Porque, na verdade, hoje em dia tem noras, ex-noras, netos, mulheres dos netos, ex-mulheres dos netos, ex-maridos das netas, e todos eles são acionistas da Rede Globo. Nesse contexto, aparentemente, o futuro da Rede Globo vai ser vendida, ou melhor, vai ser comprada por Carlos Slim, claro, que já possui a NET, a Claro, a Embratel, enfim, infinitas outras empresas brasileiras. Bom, é nesse contexto que a Rede Globo produz a sua sobrevida enquanto estrutura de comunicação que apoia tudo aquilo que nós conceitualmente estamos compreendendo nesse curso como golpe de 2016. A partir daí, eu vou procurar sintetizar muito repentinamente. Desculpa, eu realmente esperava falar meia hora no máximo, mas tá certo, então, porque é tanto dado, é tanta coisa. O que eu queria dizer para vocês, procurando fechar essa aula, é que nós, por mais que nós tenhamos em consideração, levemos em conta essa dimensão da economia política da comunicação, o que mais produz os efeitos de sentido que permitem uma crise e uma ameaça da democracia no Brasil, me parece, não é um monopólio, é a mediatização. E assim eu me permito concluir a minha fala retornando ao tema da mediatização, para assinalar para vocês que o gigante, aparentemente invencível, ele não foi vencido por pouco, porque faltou atitude política em determinado contexto histórico. E essa crítica precisa ser feita, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o gigante não é vencido hoje em dia porque existe uma intersubjetividade, existe uma ideologia, existe um estado de passividade da sociedade brasileira para simplificar o debate que a gente está fazendo, compreendendo que a Rede Globo é a culpada de tudo. De maneira alguma, estou defendendo a Rede Globo, espero que vocês entendam isso. Eu só estou querendo estimular o pensamento crítico para perceber que todos nós adotamos uma postura de mediatização, validando os interesses de uma empresa golpista, como é o caso da Rede Globo, dentre inúmeras outras. Entendeu? Porque o que permite que a gente esteja vivenciando a experiência histórica que nós estamos vivenciando não é uma relação exclusiva com os comportamentos subjetivos da sociedade, os comportamentos culturais da sociedade. Me parece que aqui a gente tem um exemplo exatamente o contrário, que a gente tem predisposições intersubjetivas que permitem uma compreensão equivocada da magnitude do comportamento macroeconômico. E
para que nós possamos construir a crítica disso, é preciso, sobretudo, em primeiro lugar, me parece, construir a autocrítica desse estado de espírito que permite a penetração do campo da comunicação, ditando as normas de outros inúmeros campos sociais. Pessoal, para não delongar, eu termino aqui. Como sempre, assim, eu não consigo falar tudo que eu tinha preparado, apesar de acreditar que tudo ia caber em 20 minutos. Mas a gente fica aberto para o debate, as ideias, enfim, são ainda muito complexas do que isso, e eu tenho certeza de que a minha querida amiga, Cadinka, vai poder dar alguns exemplos concretos de tudo que eu falei agora. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Maravilha. Passo a palavra para a Cadinka. Boa noite. É difícil falar depois do Fábio, ele já falou tudo, né? E confesso que eu fico nervosa de falar do lado do meu ex-professor. Tá engraçado. Então, vou tentar ser mais curta um pouco, eu vou trazer tudo isso aqui para um lado mais prático, né? Porque essa questão do ciberespaço, que é a minha especialidade, ela é justamente a representação disso tudo aí que o Fábio falou, essa discussão da mediatização está toda dentro do ciberespaço, né? É interessante que, inicialmente, com o surgimento das redes, do ciberespaço, a internet, as pessoas apostavam muito que estava ali a solução da democratização da comunicação. As pessoas achavam isso porque aparentava isso, né? E se achava que essa questão, como o Fábio falou, da redemocratização da comunicação era a solução para esses problemas, né? E também o ciberespaço era visto como a materialização da tão sonhada inteligência coletiva, né? Acontece que, assim, se inicialmente nos parecia isso, os sistemas se adaptam, né? Então, a gente tinha inicialmente essa sensação de liberdade de voz no ciberespaço, né? E logo, pouco tempo depois, acabou se tornando uma coisa, de certo modo, ruim, né? Não a liberdade de expressão, claro, mas a confusão de vozes no ciberespaço, né? E essa confusão de vozes, tem alguns pesquisadores que chamam isso, metaforicamente, né? Prestam o nome de outras áreas, chamam de cacofonia na web, né? Inclusive, em agosto, a gente tem o lançamento de um livro que tem esse nome na PUC de São Paulo, no grupo de pesquisa sociodrama, que é coordenado pela professora doutora Lúcia Santaella. Então, essa confusão de vozes, né, que a gente chama de cacofonia na web, nada mais é do que essa profusão de informações, né, expressões, e ela é composta por comentários, postagens, matérias, etc., né? Diferentemente de um outro tipo de cacofonia da web, que é a de imagens, né, que a gente encontra demais também, já que essa é uma sociedade já icônica, né? A cacofonia digital a que a gente se refere é aquela que é gerada pelo conflito de vozes, né? Que nasce desse desejo individual de destruir nossa opinião na web, né? Sem, no entanto, escutar, ou escutando muito pouco, respeitando o espaço e direito de fala do outro, né? Essa cacofonia é gerada também pela grande propagação de informações provenientes de diversos atores, que a gente vai conhecer aqui, né? E muitos desses atores sem uma credibilidade, com toda uma ideologia direcionada, etc., né? Então, essa cacofonia seria justamente o contrário daquilo que se chama de inteligência coletiva, que foi prevista para a web, né? Seria uma falha na matriz, dizer assim, da inteligência coletiva, né? Uma vez que ela impede, né, que as informações e esforços coletivos de razoabilidade, né, e espraiamento de ações propositivas se sintetizem e circulem como isso deveria acontecer, né? Enfim, então, nesse sentido, a cacofonia seria uma espécie de ingerência da inteligência coletiva, né? E quando a gente começou a perceber esse processo de cacofonia na web, ou seja, essa confusão de vozes, achava-se também que esse era um processo natural do ciberespaço, né? Todo mundo quer falar, todo mundo quer, enfim, fazer valer a sua opinião. Não é apenas natural, claro que uma parte é natural, porque faz parte dessa natureza do ciberespaço, mas, por outro lado, a gente vai identificar todos esses atores, né, que fazem esse direcionamento na web, né?
Então, essa cacofonia, eu arrisco dizer, ela principalmente é resultado dessas ações deliberadas e estratégicas, né? E que no Brasil esse é um território muito fértil, né? Hoje o Facebook ocupa 95% do tempo dos brasileiros nas mídias sociais. Imagina isso. 95% do tempo dos brasileiros é gasto no Facebook. Isso é um dado da Comscore, que é uma consultoria e que trabalha com isso. Um pesquisador da Universidade de Washington e que fez uma parceria com o Instituto Igarapé, aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem, muito respeitado, Daniel Arnoldo, fez um trabalho fantástico, né? Que a gente vai chegar lá na questão da Dilma, mas antes eu vou explicar esses mecanismos. E ele fala o seguinte, olha, que a propaganda computacional em formas tais como redes de robôs, notícias falsas, manipulação algorítmica, desempenham papéis fundamentais no sistema político na maior democracia da América Latina. Então aí, gente, isso não é pouca coisa. Não sou eu que estou dizendo, são vários pesquisadores muito sérios que falam que as redes sociais hoje, principalmente o Facebook, e você veja o perigo disso, né? Porque o Facebook ele é muito difícil de ser estudado, ele é muito difícil de ser investigado por nós pesquisadores, porque ele é uma rede fechada em termos de programação, diferentemente do Twitter. O Twitter, o API dele é aberto, então se a gente pode usar softwares e obter dados automaticamente para descobrir esses mecanismos de manipulação. Porém, o Facebook, ele, como é que eu posso dizer? Ele demanda um trabalho muito mais manual, sabe? Uma mineração manual, um trabalho etnográfico, em que o pesquisador tem que estar ali coletando, catalogando manualmente. Então, é muito difícil, embora seja difícil para o pesquisador registrar isso com a mesma propriedade que ele registra no Twitter, a gente no cotidiano vê, não é? Não podemos negar e a gente vai ver um pouquinho daqui para frente, né? E isso é ruim porque o Facebook, em termos de representatividade, ele é muito melhor, muito mais representativo, além de ocupar 95% do tempo dos brasileiros, ele é muito mais representativo em termos de presença. Porque no Facebook você tem todas as camadas sociais, todas as representações possíveis. Enquanto no Twitter você tem, de certa forma, um público mais seleto, né? E que ele traz jornalistas, pesquisadores, políticos. E, então, ele, de certa forma, direciona um pouco as pesquisas nessa área. Essa introdução para falar que, embora a gente tenha essa presença muito grande, é uma pesquisa ainda inicial, acho que tem 6 anos que se pesquisa isso profundamente no Brasil, e daí é um campo em descoberta, né? Então, como é que funciona isso, né? Quais são os atores que manipulam essa cacofonia? Como é que isso funciona? Bom, recentemente surgiram os bots, né? São os robôs, não sei se vocês já ouviram falar, e que tem muita presença no Twitter, muito bem detectada, e eles fazem parte, eles compõem uma rede, né? Que trabalha com vários outros atores, como os próprios militantes, né? Militância paga, páginas políticas pagas, robôs normais de reprodução de conteúdo e os famosos, né? Que nos amedrontam hoje, ciborgues, que eu vou já explicar daqui para frente o que são esses ciborgues. Daí a gente pode entender que o funcionamento dessa cacofonia, dessa manipulação no digital, essa cacofonia direcionada, ela acontece de 2 modos. Um é no modo quantitativo, né? E o outro é no modo qualitativo. Quantitativamente, eu vou dar um exemplo do que aconteceu aqui em 2017, né? Porque os robôs, eles agem como? Eles são alimentados para responderem a determinados, por exemplo, no Twitter, a determinadas hashtags, reproduzirem conteúdo, eles são alimentados por isso, né? E as empresas, algumas empresas que fazem, muitas das empresas que trabalham com esses robôs são localizadas fora do Brasil, né? Muitas delas na Índia. Por que eu estou dizendo isso? Porque aconteceu um fato interessante que, na verdade, foi revelador sobre como a importância desses robôs, como eles funcionam, né? Nós tivemos, no ano passado, um movimento chamado Brasil em Greve, né? Que pedia greve geral. E surgiu uma
uma luta online entre as duas hashtags, né? Que era Brasil em Greve e a greve fracassou, né? Enquanto a Brasil em Greve ficou em segundo lugar no Trending Topic brasileiro, né, nos retweets do Brasil, a segunda, a greve fracassou, foi Trend Topic. Isso quer dizer, foi reproduzida no mundo todo, mundial. Mas sabe onde? Principalmente na Índia. Isso foi uma prova de que aqueles retweets estavam sendo feitos por robôs. Né? Nessas que eles chamam de wood farms, que são as fazendas de robôs. E aí foi uma desmoralização total para o movimento, né? Inclusive esse movimento trabalha com aquelas páginas bem conhecidas que a gente vai falar lá para frente. E uma prova de que um grande investimento, que foi feito um grande investimento, que eles são pagos, né, para tentar desmoralizar aquela manifestação popular, né, por meio dessa cacofonia, né, de tweets que acabou ultrapassando até mesmo os limites geográficos do país, né, evidenciando a farsa, que inclusive virou notícia em toda a web, né. Agora, como é que isso se alimenta? Tem um outro termo que eu vou trazer aqui para a gente, chama data mining. Tem muitas empresas, inclusive uma delas que veio para o Brasil, trabalhou na campanha, foi acusada lá, viu, Fábio, nos Estados Unidos, de influenciar na campanha do Trump, vindo direcionada da Rússia lá, no Putin. Não sei se vocês ouviram falar dessa. Tem uma dessas empresas que trabalhou nesse momento na eleição dos Estados Unidos, veio para o Brasil e traz, né, trabalha com software de inteligência artificial, né, que analisa não só as votações no Congresso, como o clima da população na web em relação ao que é feito no Congresso, o que acontece. É exatamente essa materialização dessa coisa aí, de saber como direcionar a população e saber em tempo quase real a reação das pessoas em relação a uma decisão política. Por exemplo, se vocês veem aquelas consultas online que se faz na Câmara, no Senado, e aí, imediatamente, esses softwares são acionados para analisar, fazer uma varredura e dar uma resposta e dizer como quem está pagando para aquela análise ali deve agir para convencer as pessoas. Né? Então, isso funciona a partir de que se tem essa análise, aí você diz assim, olha, está ruim, por exemplo, o Facebook, o Twitter está contra o projeto que a gente quer votar, vamos dizer assim, hipoteticamente. Vamos soltar muitos twitters para parecer que mais pessoas querem apoiar aquele fato e aí trazer mais pessoas a serem convencidas por conta dessa coisa que a Fábio falou, né? Que é criar esse consenso social, tentando criar um consenso que manipule as pessoas. Então, esse é o tipo de funcionamento, que é esse funcionamento que se dá quantitativamente. O outro tipo, né, são as interações qualitativas desses robôs, né? Que trabalham com social multis e ciborgues, como eu falei, né? Ele conta com a ajuda de perfis humanos feitos, né, que são pagos para alimentar essa manipulação, seja produzindo conteúdo a ser replicado, seja interagindo, você já vê até aí ciborgues, tem muita piada, as pessoas quando vão investigar os fakes e os ciborgues, até casados eles são, sabe? Estão casados, eles postam fotos. Interessante que na época da campanha, a gente começou a identificar alguns desses perfis. Era fácil, até certa forma, é fácil de identificar. Porque se você vai olhar o perfil, eles são fechados, eles têm poucas fotos, ou eles têm só fotos políticas, ou eles tinham, né? Porque eles evoluíram, viu, gente? Eles até caram, como eu acabei de dizer. Tinham só fotos políticas, tinham poucas interações e poucos amigos. Hoje, com a evolução dos softwares e a criação desses ciborgues, porque eles, na verdade, copiam pessoas, né? Eles são uma mistura entre a interação humana e a interação mecânica, fica mais difícil de detectar, porque eles têm família, têm fotos, às vezes eles são reproduções de perfis que existem, há toda uma sofisticação, né? E eles não só se manifestam politicamente, como eles interagem com outros perfis reais, publicam e compartilham fake news, postam comentários com a intenção de gerar uma sensação. Eles são realmente o motor dessa grande ferramenta que faz gerar essa cacofonia, né? Então, essas mídias sociais, elas acabaram mudando a natureza dessa comunicação política, sabe? Substituindo, de certa forma, né, até certo ponto, essa lógica de massa, né? Com receptores passivos, etc., né? E dando essa sensação falsa, né? Porque tem muita manipulação,
de interação, que é falsa, né? Então, essa introdução aí foi para explicar como é que funciona esse mecanismo e para chegar na questão do impeachment, do golpe, né? Da saída da Dilma, né? O que aconteceu na eleição de 2014, em relação aos robôs, as fake news, essas páginas que foram criadas, vocês vão ver que todas essas páginas que tiveram grande importância depois, nas manifestações de 2013, no processo de impeachment, no apoio à prisão do Lula, foram páginas que foram criadas na época da eleição, coincidentemente, né? Entre aspas. Mas ali na eleição a gente teve uma pequena amostragem, né, do que ia acontecer para frente. Por exemplo, quando o Aécio, que aliás é PSDB, não sei o que estou dizendo, eu posso dizer isso com vontade, o PSDB, ele foi um dos grandes patrocinadores dos robôs, né? Bastava o Aécio começar o debate, né, 15 minutos depois de começar o debate, já triplicava as hashtags relacionadas ao que o Aécio falava, né? E era uma coisa muito coordenada, era muito evidente, né? Não estou dizendo que isso era uma coisa só da direita, só do PSDB, não. A esquerda também usava desse subterfúgio, a campanha da Dilma também usou desse subterfúgio para propagar os tweets relacionados aos debates, etc. O X da questão, o nó aí da questão é que, quando a Dilma assumiu, seguindo regras muito claras da presidência, né, ela pagou com robôs. Né, tem documentos provando isso, etc. Enquanto o PSDB não. E aí é que começou o golpe, a gente pode dizer dessa forma, aí começou o golpe não do decisão política, mas da decisão, do mediaticamente dizendo, é um marco aquilo ali. Porque enquanto a esquerda arrefeceu, nós saímos, a esquerda saiu se desfez. Toda aquela energia voltada na internet, no ciberespaço, concentrada lá, ela se desfez, as pessoas, os grupos se desfizeram. Eu lembro que havia grupos, páginas no Facebook com muita movimentação de esquerda, que combatiam as fake news e que replicavam os conteúdos da campanha. Ali, aquilo se desmobilizou. Porém, o PSDB não, né? Todo aquele esforço que foi feito para promover o candidato Tucano foi transferido para a remoção da Dilma. Quando o outro fala isso, sugere que uma parte do alto engajamento emitido por grandes páginas oposicionistas, como os Revoltados Online, que foi edição do Facebook no ano passado, por citação da Mesa, e o movimento Vem para a Rua, foram herança direta dessa estrutura eletrônica, né? E assim, por exemplo, o financiamento da campanha, o financiamento remanescente da campanha foi usado no PSDB para isso. Em estimativas iniciais, segundo pesquisas do Arnaud e de outros, a manutenção dos robôs do PSDB, a geração de conteúdo dos sites para impeachment e pagamento pelo envio de WhatsApp, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o WhatsApp, significaram um gasto de 10 milhões nos meses entre novembro e março de 2015 a 2016. Não, desculpe, de 2014 a 2015. 10 milhões só em robôs, investindo em robôs. Vocês imaginam isso, né? Então, como é que se deu? Eu vou fazer um resumo aqui desse movimento, né? O primeiro foi o uso das páginas criadas durante a eleição, como falei há pouco, o principal era do Revoltados Online, né? Foi removido do Facebook em 2016, e o Vem Pra Rua, né? E olha só esse exemplo. Enquanto a página no Facebook do Revoltados Online engajou 16 milhões de pessoas desde janeiro, né, de 2015, e o Vem Pra Rua 4 milhões de pessoas, ou seja, 20 milhões de pessoas foram mobilizadas por essas páginas, a página da Dilma e do PT tinham apenas uma movimentação de 3 milhões de internautas. Começa aí. Isso é uma disputa, né? Uma disputa de voz no ciberespaço. Então, eu lembro do Alfaro na época acho que era secretário de comunicação do governo, como é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, mas ele, eu vou já me lembrar, ele falava, perdemos por WO. Porque você tem, de um lado, páginas que mobilizam 20 milhões de pessoas espalhando fake news,
espalhando ódio, tentando manipular as pessoas, tentando criar um consenso sobre o golpe sobre a Dilma, e do outro lado, o governo meramente se defendia com esses 3 milhões de movimentação, e o governo e o PT, que é a base, né? Que era a base desse governo. Paralelo a isso, com o avanço dessas tecnologias, o WhatsApp virou, e é ainda, né? A gente até brinca que é o canal dos pais e dos avós, que o escoamento das fake news, né? E enquanto na internet você ainda tem... O que acontece? No Facebook, a gente tem uma relação direta. Então, você pode diretamente confrontar uma fake news. Você vai lá no comentário, né? Você compartilha uma outra notícia, compartilha aquela fake news, e você dá visibilidade para aquele embate de fatos, de fenômenos. Então, você vai provar, dizer ali, tentar provar que aquela fake news é mentira. O que acontece no WhatsApp que o WhatsApp ele se sobrepõe a esses filtros. Então, as fake news elas escoam livremente. Fora isso, com o avanço dessa tecnologia, percebeu-se que, além de tudo, dentro do WhatsApp, dos grupos, dos famigerados grupos de WhatsApp, né? Tem um monte de grupos de WhatsApp, aconteceram que havia muitas infiltrações de pessoas para manipular, e a partir dessas infiltrações, inclusive de robôs, é possível ler o clima dentro desses grupos e saber que ideia está prevalecendo e tentar mudar aquilo, né? Que já é uma outra coisa super perigosa, né? E, enfim, e por fim, aquilo que a gente viu no exemplo antes, o uso de bots, de robôs, né, para gerar confiabilidade, manipular nossa percepção e manipular a percepção do que as pessoas pensam ao nosso redor, né? Inclusive, tem um documento do próprio governo Dilma, de 2015, e eles dizem que os textos e vídeos oposicionistas atingiram 80 milhões de pessoas, enquanto as páginas do PT e do Planalto chegaram a 22 milhões. Isso aí, claro, construiu um consenso em torno da derrubada, né? Tem outras coisas paralelas, é uma grande pena que a colega Danila não está aqui, porque a Danila fez uma leitura do uso do machismo como ferramenta de descredibilização da Dilma. E isso se deu também, inclusive eu tenho uma orientanda, a Catrina, que está escrevendo um TCC sobre isso, e fez os canais foram esses. Imagina, você posta aqui aquela história da mandioca, né? Porque a Dilma falou fazia muito sentido sobre a importância econômica da mandioca para o brasileiro. E aí, imediatamente, o sentido contrário, os memes, etc., contra-informações, vinculavam, imagina, 80 milhões de informações contrárias, desmoralizando aquela mulher, contra apenas 22 milhões, tentando mostrar que não, que aquilo ali era uma desmoralização. É perder por WO, como eu dizia, né? Enfim, para concluir, sei que a gente já passou muito tempo, né? E a esquerda foi mais fraca nessa discursiva, né? Tanto nas eleições e nas manifestações pró-impeachment, né? Ela foi menos profissionalizada. Não sei o que estou dizendo isso, são os pesquisadores, né? Ela não se, além de ser menos profissionalizada, ela não se ordenou, sabe? Porque a gente responde dentro dos nossos princípios e a gente talvez perdeu por ética, perdemos por ética. Enquanto a direita, nós perdemos por WO, esse nosso WO se chama ética, né? Enquanto a direita, ela nos engoliu com essas fake news e esses robôs, né? Voltados para a ampliação dessas mentiras, dessa desmoralização. Aí a gente pergunta, né? O Arnaud fez essa pergunta, ele diz: será que o PT, se não tivesse desligado os seus robôs depois da campanha, o impeachment não teria acontecido? É uma pergunta, né? A que custo? Eu pergunto. Eu complemento a pergunta dele: a que custo, se nós tivéssemos mantido a robô, o que nós tínhamos penhorado nessa decisão? Não é? Mas isso é futurologia, né?
desesperador, porque não tem previsão de melhora, né? Não tem. Fora, eu sou uma sonhadora, né? Eu estudo o pensamento complexo. E eu acho que, como tu falou, pensamento crítico, pensamento complexo, o combate às crenças, a militância, a não desistência, é o primeiro passo para lutar contra isso, né? E o segundo é fazer com que isso que a gente está fazendo hoje aqui. Levar as pessoas essa informação para que elas não desistam, para que elas saibam, porque muita gente desistiu. Quantas vezes tem vontade de desistir, sair desse mundo digital, porque, além de tudo, há muita violência, muito desanimador. A gente que sabe desistir de lutar, mas continuo lá, porque sei que a minha importância individual, somada à importância individual de cada um de vocês, nos transforma, e aí sim pode fazer valer o verdadeiro sentido da inteligência coletiva. Então é isso, gente. Obrigada.